Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar mais um conteúdo chamado Análise de Sensibilidade. Vamos lá? Bom, então a gente inicia hoje esse novo conteúdo e começamos com a seguinte pergunta: o que é esse tipo de análise e quais as suas aplicações? Então, a análise de sensibilidade ela procura identificar o quanto a mudança em apenas um dos parâmetros impacta nos demais parâmetros determinados no modelo. Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Eu vou alterar um parâmetro e ver o que isso vai impactar nos outros, tá certo? Então, é possível verificar ou aplicar variações tanto para cima quanto para baixo, né, que a gente vai chamar de limite superior e inferior, dos coeficientes da função objetivo e das restrições, sem que a solução ótima seja alterada. Isso aqui é extremamente importante. Como que a gente pode modificar os parâmetros sem alterar a quantidade de produção de determinado produto, tá certo? O ritmo de produção. Então isso vai ficar um pouco claro na hora que a gente for ver as situações problemas. Bom, então como apresentado por Hiller, a primeira coisa a ser feita para análise de sensibilidade consiste na revisão do modelo. Passo esse no qual faremos todas as alterações desejadas ou necessárias no nosso modelo. Então, seria o momento no qual verificaremos os primeiros resultados do negócio e aí levantaríamos os principais pontos a serem melhorados no nosso modelo. Então, com a análise de sensibilidade, a gente vai conseguir ver quais seriam esses principais pontos que podem ser melhorados. Lembrando, podendo mexer em uma variável, em apenas uma, e vendo como que ela vai impactar nas outras, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer isso através do Excel, das planilhas de Excel, e dentro do Excel tem uma ferramenta chamada Solver, que a gente vai aprender a habilitar, tá certo? E resolver os problemas lá. Bom, lá dentro do Solver, nós vamos ver basicamente essas duas análises: custo reduzido e preço sombra. Então, custo reduzido e preço sombra vão ser as análises que a gente vai fazer dentro dos relatórios gerados pelo Solver, lá no Excel. Beleza? Vamos ver também as variações de limite, que cada variável pode impactar, mas essas duas aqui são as principais. Então, primeira coisa, o que é o preço sombra? Então, o preço sombra, de acordo com Hiller, ele mede o valor marginal do recurso, hein? Ou seja, a taxa que aumentaria o valor da função objetivo, aumentando-se a quantidade de recurso que está sendo disponibilizado. Como assim, professor? Não está claro. Ó, vamos pegar esse problema aqui original. Ele é um problema de maximização, sendo que z é igual a 3x1 mais 6x2, sujeito a duas restrições: 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 60 e 4x1 mais 2x2 menor ou igual a 120. Perceba que aqui, nessa primeira, eu coloquei esse zero maior, né? Por quê? Ó, eu posso variar esse valor do recurso, por exemplo, e isso vai afetar diretamente o valor da função objetivo. Vamos supor que eu aumente esse 60 aqui para 61, aumente em uma unidade. O que isso vai acontecer? O que acontecerá com a função objetivo? O que acontecerá com as variáveis de folga? Como que isso impacta? Então, a gente vai ver isso lá na situação problema e tem em mente basicamente esse conceito. Eu vou variar recurso e isso vai impactar nas minhas variáveis, na minha função objetivo. Como que isso vai acontecer? A gente vai ver mais à frente. O outro conceito seria o custo reduzido. O que é o custo reduzido? E aí, segundo Belfiore,
o custo reduzido de determinada variável não básica pode ser interpretado como o valor que seu coeficiente original C deve melhorar na função objetivo antes da solução básica atual tornar-se subótima e de xn tornar-se uma variável básica. Nossa, complicado, né, professor? Mas vamos tentar entender. O custo reduzido, ele está o seguinte, ó, eu posso modificar o valor original C, ou seja, eu posso modificar esses valores aqui de C, né, na função objetivo, sendo que eu só posso fazer essas modificações para as variáveis não básicas, tá bom? O custo reduzido ele só vale para as variáveis que são não básicas, ou seja, para as variáveis que têm valor igual a 0. Então, a gente vai poder mexer nesses parâmetros de acordo com os limites, né? Ele não vai modificar os parâmetros das variáveis. Então, por exemplo, eu posso aplicar o custo reduzido para melhorar o preço de venda de um determinado produto, tá bom? A gente pode mexer com isso, pode também mexer com a relação de custo, né? Se eu reduzir o custo de produção de determinado produto, eu consigo então produzir ele? A gente pode pensar nesse viés também. Então, continuando aí falar sobre o custo reduzido, considere aquele problema anterior, né? Antes a gente tinha falado de mexer no recurso, mas agora eu vou ter a seguinte situação. Eu resolvo o meu problema e chego que x1, a solução ótima foi igual a 0 e x2 igual a 20. O que acontece? Quando o x1 é igual a 0 e x2 é igual a 20, a gente consegue classificar elas. Variável básica é o nosso 20 e variável não básica seria o x1 igual a 0. Custo reduzido ele só é aplicado a variáveis o quê? Não básica. Perceba que a variável básica, o custo reduzido, ele está sendo que igual a 0. Então, para que eu possa produzir esse produto, né, o x1, eu teria que variar esse camarada aqui, ó, né? O x1 que está do lado dele. Então, a gente pode pensar assim, ó, o custo reduzido da variável x2 é nulo, já que a mesma é uma variável básica. Beleza, a gente já viu que o custo reduzido ele só funciona para a variável não básica. Para a variável básica, ele sempre vai ser nulo. E o custo reduzido da variável x1 representa o incremento máximo no valor de C1, que mantém a solução básica atual ótima e a variável x1 não básica. Ou seja, eu posso mudar esse 3 aqui para quantas unidades? Para o que o custo reduzido disse, para mais uma, ou seja, até 4, que ele não vai modificar esses parâmetros. Ah, o valor da função objetivo, o valor em si vai mudar? Vai, mas ele vai continuar produzindo essas mesmas quantidades, tá certo? Então, eu poderia fazer isso lá no meu solver, que a gente vai ver, passar de 3 para 4. A solução básica atual ela ia permanecer ótima, permanecer do mesmo jeito, de forma que a variável x1 ela vai continuar sendo não básica, tá certo? Então, esse é o máximo que eu posso mexer para que esses parâmetros continuem iguais, apesar do valor, repetindo, né, da função objetivo variar, né, porque a gente está mexendo nesse padrão aqui, ó, era 3, agora é 4. Tá? Mas o ritmo aqui de produção ele se mantém 20 para 0. Por outro lado, se o coeficiente de x1 for maior do que 4, a solução atual se tornará subótima e a variável x1 será básica na nova solução ótima. O que acontece? Então ele falou assim, ó, para que eu possa então produzir x1, eu tenho que incrementar um pouco mais do que 4 aqui, né? Porque aí vai ser rentável produzir o x1. Eu vou vender ele porque ele vai ficar mais próximo aqui do x2, né? Então, o valor, eu vou ganhar mais no valor de venda dele. Eu vou ter mais lucro com ele. Então, vai valer a pena. Então, eu teria que aumentar um pouco mais que 1. Né? Então, passar aqui de 4 para 4,1, provavelmente, né? E aí, esses ritmos iam modificar. Aqui já não seria mais 20 e x1 não seria mais 0.
Beleza? Entendido o conceito de custo reduzido? Quando a gente está falando de maximização, fica um pouco estranho falar de custo reduzido, mas esse é o nome que deram. Mas se a gente estiver tratando de problemas de minimização, né, que é minimização de custo, a ideia seria o quê? Quanto que eu vou reduzir o valor do meu produto, né, para que eu consiga produzir ele? Então já muda a interpretação, tá bom? Então tenha sempre em mente isso. Qual o problema que eu estou trabalhando? É um problema de maximização ou um problema de minimização? Ambos a gente consegue ter interpretação, só que elas começam a ser um pouco diferentes, tá bom? E cada problema vai ter sua interpretação porque tem variáveis, tem quantidade de variáveis diferentes, tem quantidade de restrições diferentes e vai impactar de uma certa forma. Então vamos para a nossa primeira situação problema. Então a primeira situação problema, ela diz o seguinte: uma marcenaria produz mesa e armário. Usa dois recursos, madeira com disponibilidade igual a 12 metros quadrados e mão de obra com disponibilidade igual a 8 homens-hora. Uma mesa gasta 2 metros quadrados de madeira e 2 homens-hora de mão de obra. Um armário gasta 3 metros quadrados de madeira e 1 homem-hora de mão de obra. As margens aí de lucro, 4 para mesa e 1 para armário. Calcular quanto custa, né, produzir cada produto de modo a... Bom, a gente já sabe como montar a programação linear e está aqui nossa programação linear. E agora eu vou usar o Excel para poder resolver esse problema. Então, pegando nossa situação problema 1, eu tenho o problema aqui, né, e tenho a minha programação linear. Eu vou apresentar para vocês como que a gente faz aqui no Excel. Mas antes, eu tenho que ensinar para vocês como vocês instalam o suplemento aí do Solver. E é fácil, basta você vir aqui em Arquivo, mais Opções, vem aqui em Suplementos e vem aqui em Ir. Ativa o Solver e aperta OK, beleza? Aí vai esperar um pouquinho para ele instalar. Ele vai estar aqui, ó, Dados, Solver. Apertou lá, ele vai aparecer a carinha dele. Então, aqui ele tem o objetivo do problema, se ele é maximização, as células que são variáveis, as restrições, restrição de não negatividade já está aqui, basta marcar, e aqui o simplex, beleza? Vou fechar aqui porque a gente tem que programar a planilha, né? Para poder depois a gente colocar aqui. Então, como que ficaria? Eu tenho a variável x1, posso colocar x1, ou eu posso colocar aqui o que é realmente, vou colocar aqui mesa, né? Mesa e aqui armário. Então, essas quantidades, você pode fazer um chute, vou colocar 1 por enquanto, tá? Função objetivo. E quem seria essa função objetivo? A função objetivo aqui, galera, ó, a gente vai programar ela rapidinho. Seria 4x1 mais 1x2. Então, vai ser igual a 4 vezes B1, né? Posso marcar aqui. Mais 1 vezes B2. Então, tá lá, né? Nossa função objetivo. A nossa primeira restrição, madeira. E aí, vai ser igual a 2 vezes x1, que é B1, mais 3 vezes B2. Isso aqui ele vai ter que ser menor ou igual a quanto? 12. E a outra restrição é de mão de obra, que vai ser 2 igual 2 vezes B1 mais 1 vezes B2. Menor ou igual a 8. Então, aqui eu já programei as minhas células, tá certo? E se vocês observarem, esses dois aqui, deixa eu ver se eu coloco uma corzinha aqui. Esses caras são, e esses dois aqui em verde, eles são as variáveis do meu problema, né? E aqui, vou colocar uma cor em azul, que é a nossa função objetivo, beleza? Então tá aí. Feito a nossa planilha, eu vou agora colocar lá no Solver. Então vem aqui Solver
e eu venho definir o objetivo. Quem é o objetivo? É o que está em azul aqui. Marquei. É um problema de maximização. As células variáveis, quem são? Aí eu vou apertar aqui, só um B, né? Então eu vou apertar o B e vou arrastar para baixo. E sujeito às restrições. Vou adicionar. A de madeira é menor ou igual a quanto? 12. Adiciona. A de mão de obra é também menor ou igual a 8. Adiciona. Cancela aqui rapidinho para a gente voltar nos nossos parâmetros do solver. As células são irrestritas não negativas, ou seja, de não negatividade. Então tá aí. E o nosso problema é de simplex. Lembra de marcar aqui que é simplex. Feito tudo isso, aperta resolver. Apertou resolver, nós vamos ter 3 relatórios aqui. Basicamente o que a gente vai utilizar são esses dois. Então eu clico nesses dois e aperto OK. Perceba, ó, eles geraram os relatórios aqui, ó, resposta 1 e relatório de sensibilidade 1. E já modificou aqui os meus parâmetros. Se vocês perceberem, ele vai produzir 4 de mesa e 0 de armário, sendo que a função objetiva agora ele tem aí um lucro de 16. Esses mesmos parâmetros ou respostas estão aqui, né, nesse relatório. Então, inicialmente ele estava com 5, que foi o valor que eu chutei lá, inicial, né? 1 para a função, 1 para a variável de mesa e armário. Então, original ele estava aqui. E aí, depois que ele aplicou o simplex, que ele aplicou uma interação, ele teve aí a resposta de 16, sendo que ele vai produzir 4 mesas e nenhum armário. Uma outra coisa que a gente tem que analisar são as restrições. E aí ele disse assim, ó, madeira eu usei 8 unidades e sobrou 4. Essa margem de atraso aqui é a nossa folga, que a gente está acostumado, tá? Então, sobrou 4 metros quadrados aí. Mão de obra, ele usou 8, folga 0, ou seja, ele usou tudo de mão de obra. E tá tendo esses parâmetros, beleza? Então, esse daqui já é direto, né? Que é mais fácil de interpretar. Agora a gente vai analisar o relatório de sensibilidade. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aqui nesse relatório, galera, nós temos ele é dividido em 2 partes. A primeira aqui é o que ele vai falar do custo reduzido, tá certo? Então, primeiramente, eu tenho que olhar aqui que esses camaradas são os valores que está sendo produzido, tanto de X1 quanto de X2, né? Mesa e armário. E aqui é o permitido aumentar e permitido reduzir. Esse 1e elevado a 30, ele é considerado como um infinito, tá bom? Então perceba, galera, esse permitido aumentar e permitido reduzir, ele está diretamente relacionado com os coeficientes da função objetivo. Se vocês repararem lá, a margem de lucro da mesa é 4 e de armário é 1. Então ele está dizendo assim, ó, essa margem aqui, eu posso aumentar ela infinitamente, vamos dizer assim, né? Agora, eu posso reduzir no máximo 2 unidades, que não vai modificar, isso que é importante, não vai modificar os parâmetros meus de produção. Eu vou continuar produzindo 4 unidades de mesa e 0 de armário. Lógico que isso vai impactar no valor da função objetivo. Vamos ver? Vamos considerar aqui essa parte de permitir reduzir. E esse permitir reduzir e permitir aumentar, eu tenho que falar aqui para vocês que eles são valores arredondados, tá, gente? Então, esse 2 aí, ele poderia ser 1.99 ou 1.5, às vezes ele arredonda já para 2. O que significa? Que às vezes quando eu tirar 2 unidades, ele pode já modificar esse parâmetro aqui. Vamos testar, vamos ver. Eu vou pegar aqui, ó, na função objetivo, de 4 eu vou trazer para 2. E vou aqui no solver. Vou mandar resolver. Vou dar OK aqui. O que ele aconteceu? Ó, ele não modificou. Não modificou, que eu digo, os parâmetros aqui de produção. Ele está produzindo 4 ainda de mesa e 0 de armário. A função objetivo diminuiu.
Lógico, a gente reduziu o valor de 4 para 2, mas o ritmo de fabricação não se alterou. Bom, se eu reduzir mais do que 2, vamos supor que eu reduza aí o lucro para 3. Aí os meus parâmetros vão ser modificados. Percebam, vou pegar esse camarada aqui, e estava 4, vou deixar 1 agora. Vamos brincar com isso. Vamos pegar aqui dados, solver, resolver. Opa, ó, se vocês observarem aqui, ó, já mudou o ritmo de produção. Mudou a função objetivo. Então, é o que eu estou dizendo. Ele permite você reduzir 2 unidades. Não vai afetar o quê? Não vai afetar o seu ritmo de produção. Tá certo? Se você passou desse parâmetro, a sua produção ela vai bater diferente. Igual agora aqui, ó, tá falando para você produzir 3 de mesa e 2 de armário. Beleza, vamos voltar para o nosso problema original aí. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha que eu posso só modificar um parâmetro por vez? Então eu vou aqui voltar, vou resolver para ele poder voltar aos parâmetros que a gente estava acostumado. Então é isso, eu vou modificando um parâmetro só por vez para ver o que vai acontecendo com minha função objetivo. Então vamos analisar agora a situação do armário, que a gente não produz ele, né? Então perceba, ele falou que para eu produzir, eu teria que mexer lá na função objetivo em uma unidade, né? Ele diz assim, ó, você pode aumentar em uma unidade para ele começar a ser lucrativo, para você começar a produzir ele. Reduzir, você pode reduzir ao máximo, ou seja, você pode continuar não produzindo ele, que vai continuar sendo o quê? O valor final da mesa 4 e o valor do armário 0. Lógico, né? Mas se eu quero produzir esse camarada aqui, ele tem que se tornar mais lucrativo. Ele falou assim, ó, se você aumentar em uma unidade, isso nada vai acontecer. Vamos ver? Vou pegar aqui e esse parâmetro aqui de 1 eu vou passar para 2. E vou mandar resolver aqui. Dados. Resolver. Perceba, ó, os parâmetros continuam os mesmos. Função objetivo também a mesma, não modificou nada. Agora, se eu pego esse cara e aumento mais uma unidade, então estava 1, né? E agora eu vou passar esse cara aqui para 3. Para 3. Então, para ele vai ser mais lucrativo. Então, será que vai mudar agora os parâmetros? Ele disse assim, ó, se você passar desse valor, se você aumentar mais que 1, no caso está aumentando 2, esse ritmo aqui ele já não continua. Então, vamos ver aqui. Mandar dados, solver, resolver. Opa, e foi o que a gente obteve, ó. Agora a mesa está sendo 3 e armário está sendo 2. Lucratividade aí de 18. Aí entra o papel do gestor. Será que então vale a pena fazer essa modificação? Aumentar o valor do meu produto para que da minha margem de contribuição, né, logicamente do meu produto, para que eu consiga colocar ele no mercado? E se eu colocar, vai ter esse ritmo aqui de produção. Mas beleza, ele falou que se você fizesse esse aumento, ia modificar os parâmetros, e conforme a gente observou, ele saiu de 4 e 0. Bom, então essa aqui é a análise do custo reduzido, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso problema original. O problema original, esse cara aqui, em vez de ser 3, ele é 1. E aí eu vou mandar o solver resolver aqui. Resolveu, voltou os parâmetros. Beleza, essa foi a primeira análise. Análise aí do custo reduzido. Bom, e agora a gente vai analisar as restrições. Então perceba, eu tenho 2 restrições apenas. Restrição de madeira e restrição de mão de obra. Vamos analisar primeiramente a de madeira. E o que a gente vai analisar é o preço sombra. Ele está querendo dizer assim, ó, permitido aumentar e permitido reduzir. Você pode comprar o quanto você quiser de madeira. Isso que ele está querendo dizer. E reduzir, eu só posso reduzir 4. Por que eu só posso reduzir 4? Se vocês vierem aqui no relatório de resposta, perceba, ele está sobrando 4 unidades aí de madeira.
Então, eu poderia simplesmente reduzir, comprar menos madeira, né? Eu ia ter mesmo lucro e eu não ia ter impacto na minha produtividade. Eu ia continuar produzindo 4 unidades de mesa, 0 de armário e também continuaria com o mesmo lucro, tá bom? Querem fazer o teste? Vamos pegar e vamos fazer o teste. Eu vou modificar esse parâmetro. Vou reduzir em 4 unidades. Vou jogar isso aqui para 8, que foi o que ele falou. E vou mandar resolver. Olha lá, não modificou nada, continuou a mesma coisa, conforme ele informou. Agora, se eu reduzir mais, aí vai modificar os parâmetros. Vamos fazer esse teste, ó. Vou jogar esse cara aqui para 7. E agora eu vou mandar resolver. Olha lá, já modificou. Tendo que fazer o quê? 3,5 de mesa e nada de armário. Lógico, você diminuiu a sua quantidade de matéria-prima. Então, vamos voltar lá no nosso caso inicial para a gente continuar as nossas análises. Voltando aqui, dados, solver, mandar resolver aqui para voltar ao nosso problema original. E agora, vamos analisar nossa última restrição, mão de obra. O que acontece com a mão de obra? Ele tem 8 homens-horas disponível, ele está usando as 8 homem-horas, né? Está sobrando ninguém, folga 0. E ele diz o seguinte, ó, se você aumentar 1 hora aí de homens trabalhando, ele vai impactar 2 unidades ou R$2, 2 monetários de lucro lá na sua função objetivo. Então, sua função objetivo hoje está com 16. Então, se eu aumentar, vou pegar aqui, hein? Se eu aumentar em 1 unidade, esse cara vai para 18. Então, se eu sair, vou colocar hora extra. Então, vou colocar mais 1 hora extra aí. E aí, vou mandar resolver. Vamos ver o que vai acontecer. Resolver. Olha lá, 18. Professor, mas modificou aqui os parâmetros de mesa e armário, né? Até que armário continua 0, mas mesa passou para 4,5. Sim, modificou, porque você aumentou sua quantidade de homens trabalhando. E se vocês repararem, a quantidade de madeira também diminuiu. Estava sobrando 4 e agora está sobrando 3. Só pegar aqui 12 menos 9, está sobrando 3. E isso foi convertido em mesa. Beleza? Então, o quanto que eu posso aumentar? Ele falou que o máximo que eu posso aumentar é 4 de mão de obra. Então, vamos fazer isso? Se eu aumentar 4, vai ser 4 vezes 2. É o que vai aumentar lá na função objetivo. Então, eu vou colocar aqui 12. Antes era 8, né? Antes era 8, estou aumentando 4. 12, vou vir aqui, dados, solver, resolver. Olha lá, função objetivo foi para 24 e o procedimento aqui de mesa agora está sendo produzido 6 e armário 0. Tá bom? Então, a gente conseguiu ver as possibilidades que a gente pode fazer de pós-otimização. Então, o que eu tenho que mudar nos meus parâmetros para que eu consiga uma lucratividade maior? Será que eu tenho que diversificar os meus produtos? Para eu diversificar, vou ter que aumentar a margem de lucro de cada um. Então, essas são as análises possíveis para a gente tentar melhorar o nosso problema otimizado, ou seja, ele chegar a ser pós-otimizado. Beleza? Espero que tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos ver mais situações problemas. Até mais!